E o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já está chegando, será no próximo mês, em novembro. E por isso, quem está aqui comigo hoje é o Gustavo Garcia. O Gustavo, ele é formado em Letras e especialista em Metodologia da Língua Portuguesa e Literatura da Educação Básica. E hoje ele vai estar dando algumas dicas para você poder estar melhorando a sua nota de redação no Enem. Gustavo, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada pela sua participação e por trazer esse tema tão importante aí para a nossa população. Primeiro eu que agradeço o convite, né? E espero poder ajudar o teu público aí, né, para fazer uma boa prova no Enem. Que hoje o Enem ele é muito importante, né? A gente sabe que o Enem hoje ele é importante não só para você entrar numa universidade, mas para você conseguir um FIES e várias outras coisas que é através do Enem. Então espero poder ajudar o pessoal aí para conseguir tirar uma boa nota. É verdade, ele trouxe várias dicas e a gente já vai começar falando sobre essas dicas. Um dos erros mais comuns é trocar o tipo de gênero textual. Na verdade, né, em língua portuguesa a gente tem vários gêneros de tipologia textual. Então nós temos a carta, nós temos o bilhete, nós temos a crônica. Mas para o Enem, né, ele exige do aluno, na verdade ele pede para o aluno fazer o texto em dissertativo ou argumentativo. Ou seja, o seu corretor, quando ele olha a tua prova, ele tem que enxergar que o seu texto é um texto dissertativo ou argumentativo. Né? Muita gente foge da tipologia, às vezes por falta de conhecimento mesmo, mas falando a grosso modo, o texto dissertativo argumentativo ele tem que ter no mínimo 3 parágrafos, ou seja, um parágrafo de introdução, no mínimo um parágrafo de desenvolvimento, mas eu sempre peço para os meus alunos fazerem de 1 a 2 no máximo, e um parágrafo de conclusão. Ou seja, então para ser considerado um texto dissertativo argumentativo, no mínimo ele tem que ter 3 parágrafos. Sim, e no caso, nunca usar o eu, nós, essas são umas regras básicas do texto dissertativo. Na verdade, né, o texto dissertativo argumentativo ele tem que ser feito em terceira pessoa. Sim. Sempre. Tá? Apesar dele ser um texto de opinião, né, que você vai dar a sua opinião, mas essa opinião ela tem que ser dada sempre em terceira pessoa. Sim. Outra coisa muito comum que acontece para quem vai fazer a redação do Enem é fugir do tema, e isso é um erro gravíssimo. E o clássico, né? Todo ano a gente vê, né, que as pessoas fogem do tema, a gente acaba vendo aí pela internet e tal. E na verdade, Jemima, acertar, na verdade, você compreender a proposta de redação, ela já é uma competência do Enem. Porque se você olhar no edital, o Enem, ele é corrigido por 5 competências. E uma competência exclusivamente, ela é para você entender a proposta. Então, entender a proposta de redação que o Enem pede para você, ele já é uma competência que você já ganha aí no mínimo se você acertar 200 pontos. Então, ela é muito importante, né, que os alunos prestem atenção, reflitam sobre o tema, porque às vezes é muito fácil você fugir do tema, né? Vamos pensar que a prova seja sobre cotas e você fala sobre racismo, né? O Enem pediu sobre cotas, então você pode ser a favor do sistema de cotas, você pode ser contra, você pode pensar que o sistema é paliativo, mas não necessariamente você tem que fugir do tema. Se você falar só sobre racismo, não tem nada a ver, né? Então assim, mas é uma coisa que está muito ligada, próxima. Então às vezes fugir do tema é uma linha muito tênue, assim, né? Então tem que prestar atenção na proposta, refletir, para não acontecer isso de fugir do tema, porque o Enem ele vai cobrar de você que você entenda a proposta. Existe algum truquezinho para não fugir da proposta? Olha, não tem muito um truquezinho não, assim, o negócio é você tentar entender. A gente tem os textos motivadores na prova, né? Bem lembrando que a gente não pode copiar nada do texto motivador, né, ou da coletânea que tem ali. Aquilo é para te auxiliar a você não fugir do tema. Sim. Tá? Outra coisa, não sei se é muito comum, mas é bom estar sempre lembrando, é o uso da linguagem imprópria. É algo comum, você que está sempre corrigindo provas de vestibulares, é possível se ver isso? Porque às vezes a gente falando assim, algo que, não é possível que alguém coloca alguns exemplos lá que acontecem nas provas aí de vestibular, do Enem. A gente tem costume, às vezes, de conversar com nossos amigos e falar, mano, essas gírias todas que a garotada usa, né? E muita gente, na hora de escrever, acaba trazendo essa linguagem para a redação, né? E o Enem ele vai cobrar de você que você use a norma culta da língua portuguesa, né? Então essa língua portuguesa que a gente aprende na nossa vida escolar, durante todo o tempo, né? Então, tentar tomar cuidado para não usar essas gírias que a gente usa com os nossos amigos em casa, né? Isso não é errado se você usa com seus amigos em casa, né? Não existe língua portuguesa errada, eu acredito, né? Acredito que a gente varia a língua, né? Tem as variações da língua. Então, a linguagem que eu uso com os meus amigos, geralmente eu não vou usar com o meu chefe. Né? Então, no Enem, lembrar que você tem que usar a norma culta da língua portuguesa. Usar aquela língua portuguesa que você aprendeu durante a sua vida escolar.
Sim. E tentar fugir do mano, mana, né, e aí, que isso é coisa que a gente usa informalmente com os nossos amigos. Então vamos deixar isso lá pra prova, lembrar das regras gramaticais que a gente aprende na escola. E rebuscar demais, sobre rebuscar demais. Ah, rebuscar demais. Tem gente que acredita que escrever difícil, né, garante uma boa nota no Enem, e pelo contrário, né? Sim. Tem redação que as pessoas escrevem tão difícil que você tem que pegar quase um dicionário para entender, né? E o Enem, ele não cobra isso de você. O Enem, ele vai cobrar uma linguagem simples, correta, simples, mas assim, que seja direta, que seja objetiva, e não necessariamente rebuscar demais, né? Tentar escrever palavras muito difíceis achando que isso vai fazer você tirar uma boa nota, e não necessariamente, né? Na verdade, é muito mais fácil você se perder tentando escrever difícil, palavras que talvez você não tenha domínio, do que, né, uma linguagem simples, correta, né, leve. Então o Enem, ele cobra que você seja direto e objetivo, não tentar rebuscar, fazer uma coisa difícil, que às vezes você nem tem domínio, né? E quer fazer para tentar ganhar uma boa nota, então não compensa. Gustavo, agora cometer o erro de português é algo comum, não tem como não cometer. Mas, porém, o quanto você errar, o menos que você errar, é melhor. Eu costumo falar que não existe redação perfeita, né? É muito difícil escrever uma redação sem um erro de português, sem uma vírgula, sem um ponto, um acento, que isso acontece, isso é normal, né? E o Enem, ele vê que é um errinho isolado, ele não vai descontar de você, né? Ele vai ver que é uma falta de atenção, o seu corretor entende que você está nervoso, que é um momento, né, de você está sendo avaliado. Porém, tentar fazer o melhor possível, né? Lembrar, mais uma vez, das regras gramaticais, dos pontos, das vírgulas, tudo isso que a gente aprendeu. Né? Se for um errinho isolado, o seu corretor, ele não vai te descontar uma nota, ou não vai te descontar muita nota, né? Mas tentar fazer o melhor que você conseguir, sempre usando a norma culta da língua portuguesa. E usar clichês ou provérbios? Usar clichês ou provérbios, né? Que seriam os clichês? É aquela ideia muito batida, né? Então, aquelas frases prontas, união faz a força, exemplo, né? Uma frase pronta que é um clichê. E os provérbios seriam batatinha quando nasce esparrama pelo chão, nessas outras frases. Isso mostra a falta de criatividade. Então, seu corretor entende que você não tem muita criatividade e acabou usando isso. Mostra um pouco de pobreza, sabe? Falo pobreza no linguajar, pobreza no vocabulário. É desse tipo que eu quero dizer. Então, não é legal também usar clichê e nem provérbios. Sim, agora outra coisa que é muito comum, porque a nossa redação do Enem, a gente acha que aquilo lá é algo, sim, que vai mudar bastante, é a porta de entrada para o ensino superior. E as pessoas, elas começam, muito comum, acabando, como você falou no início, colocando a sua opinião, que o texto tem que ser uma redação dissertativa, e as pessoas às vezes acabam colocando a sua opinião. Então, radicalizar ou panfletar é algo que não pode de maneira alguma na redação. Na verdade, né, radicalizar e panfletar, tem gente que é muito afoita, vamos dizer assim, né? Então, vamos unir o Brasil, vamos pra rua, vamos invadir Brasília, né? Sim. E o Enem, ele não vai te cobrar uma... Na verdade, essa dica é mais para conclusão, né? Então, o Enem, ele te cobra que você tenha um projeto de intervenção, ou o que seja, né? Que você tenha uma solução real para o problema, né? Então, ele quer que você exponha no seu último parágrafo como você vai resolver aquele problema. Porque o Enem, ele vai te dar uma problemática de nível nacional, né, e vai pedir uma solução. Então, radicalizar, então vamos unir Brasília, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos pra rua. Isso não é legal, né? O Enem não tá te cobrando isso, né? Então, vamos lá, calma, gente. Então, vamos tentar pensar num projeto de intervenção, que é isso que o Enem vai cobrar de você. E essa também é uma competência, né? A competência, se eu não me engano, o número 5, que tá no edital, que ela vai cobrar exatamente como você vai solucionar aquele problema, né? Então o Enem pede um projeto de intervenção, ou seja, como você vai fazer aquilo, quem vai fazer, quem vai ajudar, de onde vai vir o dinheiro. Então tente sugerir esse projeto de intervenção. É claro que um parágrafo, ninguém vai fazer uma dissertação de mestrado, né? Mas ele quer que você sugira uma proposta real, uma proposta possível. Né? E não radicalizar, e não vamos pra rua, vamos unir, porque isso aí a gente sabe que acaba, né, não ajudando também muito. Colocando opinião, né? Na verdade, o texto dissertativo, ele é um texto de opinião, porém você tem que fazer isso em terceira pessoa, né, com certo distanciamento. Então acredita-se, né, não eu acredito, sempre acredita-se, percebe-se, sempre em terceira pessoa. Sempre em terceira pessoa, muito importante. E também usar citações inadequadas, tem que prestar muita atenção. Como o texto dissertativo, né, ele é um texto de opinião, você pode e deve, né, usar citações. Eu sempre aconselho meus alunos que isso dá muito um peso. Quando você usa uma citação, você ratifica a sua opinião, né? Então, assim, eu estou dizendo isso, mas uma outra pessoa importante da área também está falando. Porém, usar citação, a gente tem dois tipos para usar essa citação. Ela pode ser uma citação parafraseada e pode ser uma citação literal, né? São as duas maneiras que a gente pode fazer isso na redação. O que seria, rapidamente falando para vocês, o que seria uma citação literal?
A literal é quando eu uso com as próprias palavras do autor. Então, se eu estou escrevendo, eu sei como o autor disse, com todas as palavras certinhas, então eu vou lá. Exemplo, como Shakespeare disse, abre aspas, sempre abrindo aspas, viu, gente? Quando for a citação literal. Ser ou não ser, eis a questão. Fecha aspas. Eu não disse exatamente como Shakespeare disse, né? Sim. Mas vamos lembrar que eu tô lá na minha redação e eu não lembro as mesmas palavras, mas eu sei o que ele disse, mas eu não lembro exatamente como ele disse. Então eu vou fazer uma parafraseada. Ou seja, eu vou dizer o que ele disse com as minhas palavras. Então eu posso colocar lá como Shakespeare disse, aí não abre aspas, porque você não está dizendo com as mesmas palavras. Ser ou não ser é só uma questão de vista, um ponto de vista. Um exemplo, né? Você vai dizer aquilo que Shakespeare disse com as suas palavras. Então isso é uma citação parafraseada. Eu brinco muito com os meus alunos, né, que quando eles estão na dúvida com o que é literal, quando é parafraseada, lembrar que a parafraseada é quando você chega na escola e você não fez o trabalho que a professora pediu, e você pede do amiguinho e fala assim, me dá seu trabalho que eu mudo as palavras. Você não muda, você muda ali o começo, o final, então, ou seja, você está parafraseando, né? Sim. Você está dizendo aquilo que seu amigo escreveu com as suas palavras, né? Então, só para lembrar, uma dica para lembrar o que é parafraseado e o que é literal. Parafraseado com as suas palavras, o literal com as palavras do autor. Dicas do professor Gustavo, hein? Outra coisa também é exagerar nas informações. Ah, sim. Às vezes, né, você pega o tema da redação e você sabe muito sobre aquilo. Né? Você sabe muito, você gosta muito, você tem muita informação sobre aquilo. Porém, né, a gente tem de 25 a 30 linhas para fazer uma redação do Enem. Né? E você não tem como colocar tudo aquilo que você sabe. Então, assim, eu aconselho você desenvolver 2, no máximo 3 argumentos, né? Que isso vai ser no desenvolvimento da sua redação. Então, assim, como você não tem muito espaço, você tem no máximo 30 linhas para fazer tudo, então eu aconselho você pegar 2, no máximo 3 argumentos que você tem mais afinidade, que você sabe falar mais e usar. Né? E deixar o restante do seu conhecimento para um outro momento, porque, infelizmente, a gente não tem espaço para escrever tudo que a gente sabe. Tem que ser exatamente as 30 linhas, né? No máximo são 30 linhas. Para sua redação ser corrigida no Enem, ela tem que ter no mínimo 7. Porém, né, galera, eu sempre falo para meus alunos, ninguém faz uma redação em 7 linhas, né? É verdade. Mas para ela ser lida, no mínimo ela tem que ter 7 linhas. Desculpa. Não tem problema. Lembrando que você não pode copiar nada da coletânea dos textos motivadores. Se você copia, além de descontar a nota, essas linhas são descontadas na correção. Ainda seguindo este raciocínio de abusar das informações, também tem que evitar, por exemplo, encher linguiça. Sim, encher linguiça é o clássico, né? Quem nunca, né, encher uma linguiça ali para dar o tanto de linhas. Sim. Geralmente as pessoas fazem isso para dar o tanto de linhas, né? O mínimo de linhas. Porém, o seu corretor, ele entende que você está sendo redundante, você está falando sempre a mesma coisa. Então, assim, né, o seu corretor, ele entende, né? Ele é preparado para isso. Então, tentar não encher linguiça, não ser redundante, falar sempre a mesma coisa, porque o seu corretor vai perceber e vai te descontar a nota. E, por fim, não menos importante, que é desrespeitar os direitos humanos. Eu acho esse, Gemima, o erro mais grave que um aluno pode cometer na prova do Enem. Como eu disse, né, durante a entrevista, que o texto dissertativo argumentativo, ele é um texto de opinião. Né? Você vai dar o seu ponto de vista, você vai mostrar o seu ponto de vista para o seu corretor. Porém, esse seu ponto de vista, ele não pode jamais desrespeitar os direitos humanos. Esse é o erro mais grave que um candidato pode fazer na prova do Enem, porque isso expulsa, não é expulsa, eu quero dizer a palavra, não é cancela, fugiu a palavra, gente, desculpa. Elimina, exatamente. Isso é uma eliminação na hora, né? Você desrespeitar os direitos humanos. Então, o que é? Desrespeitar o gênero, desrespeitar a sexualidade das pessoas, desrespeitar a idade, desrespeitar, a religião é muito importante, raça, credo, tudo isso desrespeita os direitos humanos. Então, é o erro mais grave. Isso anula a prova, anula, é zero, não tem choro, não tem nada. Então, assim, é um texto de opinião, você deve dar o seu ponto de vista, porém, gente, muito cuidado com essa opinião, né? Nada que vão desrespeitar os direitos humanos. Sim. Gustavo, antes da gente encerrar aqui, dá uma dica de como se elaborar uma prova, assim, porque às vezes as pessoas, elas ficam nervosas, a mão soa, entendeu? Fica tensa, às vezes ela tem aquela informação, mas por ficar nervoso, por ser uma prova tão importante, acaba esquecendo. Como se concentrar, fazer uma boa redação? Né? Na verdade, não tem uma receita pronta de bolo, assim, né? Então, primeira coisa, saber a estrutura, né? Então, lembra aquilo que eu falei, né? Tem que ter introdução, tem que ter desenvolvimento, tem que ter conclusão, né? Eu gosto de fazer um esquema com os meus alunos que dá muito certo, né? Pelo menos é o feedback que eu tenho que dá muito certo. É você fazer no mínimo, como eu disse, tem que ter 3 parágrafos para ser considerado texto dissertativo. Eu aconselho fazer de 4, no máximo 5, ou seja, um parágrafo de introdução,
2 ou 3 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Acho que se você conseguir fazer essa estrutura, você vai fazer um texto muito legal. Né? E se informar. Eu acho que a dica principal é se informar, saber o que está acontecendo no nosso país. O Enem ele vai pedir uma problemática de nível nacional, geralmente, né, alguma coisa que aconteceu durante esse ano. Né? Na internet tem alguns sites que apontam, né, o que pode ser o tema. Eu coloquei no meu Instagram também. Sim, pode divulgar, eu coloquei por favor. no meu Instagram, eu postei esses dias lá as dicas, né, numa pesquisa que eu fiz, que eu acredito que o tema vai estar ali. Né? Eu não posso afirmar, mas eu tenho grandes chances que o que eu coloquei ali, o tema vai estar na redação. Então quem quiser me seguir é @GustavoGOficial. Eu vou estar postando dicas também, né, pra fazer a prova. Então quem quiser me segue lá, que vai ter sempre uma diquinha ou outra. E, gente, não tem uma receita de bolo, receita pronta. Né? Não tem uma receita pronta. O negócio é se informar. Estudar, né? Assistir os jornais, ler revista científica, né? Procurar uma fonte segura, né, de informação, para você não passar vergonha, não dizer um dado que não existe. Né? E é estudar, galera, é prestar atenção mesmo no que está acontecendo no nosso país. Eu acho que é a principal dica para você ir bem na prova de redação. Porque, mais uma vez, né, ratificando o que eu disse, o Enem ele vai te dar uma problemática de nível nacional. Então é importante que você saiba o que está acontecendo no nosso país. Então, Gustavo, quero agradecer a sua participação. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa, está dando essas dicas. O Enem está chegando e eu acho que informação, conhecimento nunca é demais. Eu tenho certeza que contribuiu para os telespectadores aí de casa que irão fazer o Enem agora no mês de novembro. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, espero ter ajudado o seu público aí a fazer uma boa prova e desejo, né, uma calma, luz, né, para o pessoal fazer a prova. E, gente, espero de verdade que vocês consigam fazer uma boa prova do Enem. A gente sabe, né, da importância que ela tem hoje, né, na vida de cada um de vocês. Então, assim, estudem e boa sorte e tranquilidade. Ok, muito obrigada mais uma vez. E esse foi o nosso bate-papo de hoje.